Eu quero começar te fazendo uma pergunta, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei se é o algoritmo pregando uma peça em mim, mas eu abro as minhas redes sociais e qualquer uma delas, tudo que aparece o tempo inteiro é jornalistas que antes amavam Alexandre de Moraes, agora batem nele todo dia. Eu abro o X e tá lá o Joel Pinheiro batendo nele, o Josias, tá, até Daniela Lima. O dia que a Miriam Leitão começar a bater no Moraes, aí, meu amigo, aí eu desisto do mundo. Parece que tá tudo virado de cabeça para baixo. O cara que eles enalteciam como verdadeiro defensor da democracia, aquele que salvou o país, agora eles estão descobrindo que tudo que ele fez não foi para salvar a democracia, foi para se blindar, porque se o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito, novos ministros do STF, novo diretor da Polícia Federal, novo PGR, eles estariam presos. Mas a imprensa comprou a narrativa porque o mais importante era derrubar o Bolsonaro. E agora que o Lula está na presidência, depois de ter sido retirado da cadeia, de repente agora eles estão percebendo que ajudaram uma facção criminosa a sequestrar o país. Então vou passar 2 trechos para você agora. Um do Joel e o segundo é o mais absurdo ainda. É Malu Gaspar chegando na voadeira mesmo no Alexandre de Moraes. Esse aqui é o Joel Pinheiro. Odeia Bolsonaro, mas olha o que ele fala. Exatamente. Vamos lembrar o quanto essa história já caminhou nesses poucos meses, desde que surgiu a informação, né? Lá atrás, havia não poucas vozes acusando a jornalista e o jornalismo de estar inventando um contrato entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barsi de Moraes. A existência do contrato foi comprovada. O próprio escritório, um tempo atrás, veio detalhar os serviços que ele teria prestado ao Banco Master, serviços que, de maneira alguma, correspondem ao valor que tinha sido negociado, e agora temos a comprovação de que os pagamentos milionários estavam sendo feitos. Fica a pergunta, os pagamentos estão muito acima dos serviços prestados lá das reuniões do escritório. Pergunta é, será que Daniel Vorcaro e o Banco Master queriam fazer caridade para o escritório de Viviane Barsi de Moraes? Provavelmente não. Portanto, a gente tem que se perguntar, então, pelo que é que eles estavam pagando? Essa é a pergunta, né? Que o contrato em si entre o escritório e o banco esteja formalmente correto, isso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que ele levanta é, por que esse valor? O que estava sendo pago? Será, e essa é a pergunta que fica, será que aquilo pelo qual ele estava pagando, ele tinha intenção de pagar para ter uma influência? Ele está descrevendo um crime. Ele tem medo de falar, né? Porque também não quer acordar com a Polícia Federal, mas ele está descrevendo um crime, tá? Junto ao Supremo Tribunal Federal, essa é a pergunta que se coloca. E para isso a gente já tem elementos que ensejam dúvidas mais concretas, de uma investigação mais precisa, de dizer, o ministro Alexandre de Moraes conversou com Gabriel Galípolo, por acaso, sobre a questão do Banco Master? Primeira pergunta que nunca foi devidamente respondida. Eu vou pausar aqui, porque é aqui que eu vou entrar no trecho da Malu Gaspar. Malu Gaspar participando da CBN, eu quero que você preste bastante atenção no que ela fala nessa reunião do Alexandre de Moraes com o Galípolo. Galípolo disse que nunca foi tratado assuntos de Banco Master. A Malu Gaspar dobra a aposta e diz que Moraes está mentindo. Rapaz, eu vou falar pra você, eu tô começando a ficar fã dessa jornalista. Informações que eu mesmo já dei aqui sobre a pressão que o ministro Alexandre de Moraes fez sobre o Gabriel Galípolo, que ele nega, inclusive o Galípolo nega, teve ontem na CPI dizendo que não teve pressão, mas eu sustento para vocês que essa pressão aconteceu, e aí a gente tem que expor tudo que tem que ser investigado, né? Inclusive o próprio Galípolo foi outro que desfalou, como é que você diz isso? Desfalou uma fala do Lula? Desfalou é muito bom. Desfalou muito bom, né? Saiu assim, saiu natural. Desfalou. Eu fui falando desfalou, mas não, é porque o presidente também disse nessa reunião, também me chamou a atenção isso, Milton. O presidente falou nessa entrevista para o ICL, que o grande culpado do caso Master é o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central na Getúlio. É isso que é a narrativa que eles estão vendendo o tempo inteiro para criar o tal do Bolsomaster, que foi o Campos Neto, aquele que tinha sido escolhido por Bolsonaro para ser o presidente do Banco Central, que tudo começou com ele, só que aí vai o Galípolo numa entrevista e desmente. Do Jair Bolsonaro, que ele que gerou o ovo da serpente, que ele é responsável pelo escândalo. Só que quase ao mesmo tempo, do outro lado da Praça dos Três Poderes no Congresso, estava o Gabriel Galípolo depondo na CPI do crime organizado e dizendo que
Não existe nada contra o Roberto Campos Neto, a gente diz assim, não há nenhum processo de auditoria ou sindicância, nada que encontre qualquer culpa por parte do ex-presidente Roberto Campos. O Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI, ainda perguntou se não era verdade, reportagens que falaram que o Roberto Campos atuou para impedir uma intervenção do Master já em 2024, e ele disse que não tem nada disso. Então o presidente Lula fala uma coisa, os seus aliados fazem o contrário. Né? A gente entende que o Palácio do Planalto não está diretamente atingido por esse caso, teve lá uma reunião com o Volcar, mas até agora não surgiu nada que desabone o presidente, porém, esse caso está chegando muito perto do governo, dada a proximidade com a STF, dadas as versões que o Gabriel Galípolo... Bom, o Dias Toffoli, que foi escolhido por Lula, é o cara que recebia dinheiro do Daniel Vorcaro. O Alexandre de Moraes, que se tornou o maior amigo do Lula no consórcio de sequestrar o nosso país, é o que mais foi beneficiado por Daniel Vorcaro. E agora Malu Gaspar fala que é mentira, sim, o Alexandre de Moraes reuniu com Galípolo e tentou defender interesses do Master. Como é que fica essa situação? A pergunta que a gente faz constantemente é como que o Moraes ainda não foi afastado do STF? O fato dele não ter sido afastado do STF de forma imediata faz com que essa corte, que já tem uma descredibilização recorde, se afunde cada vez mais. Aí hoje a gente fica sabendo que o Moraes manda prender os militares envolvidos no golpe por causa de mentiras contra as urnas ou desinformação contra as urnas eletrônicas. O cara tá dobrando a aposta. Parece que ele meio que sabe... a impressão que eu tenho, ele meio que sabe que vai ser retirado do STF, então ele quer se vingar e prender o máximo de pessoas que ele puder até fazer a nova composição do Senado, que vai sim ir pra cima dele com impeachment. Não vai durar, isso vai acabar. No final, eu sempre repito, esse pessoal desesperado vai tentar fazer muita maldade ainda nesses últimos meses, mas nós vamos acabar com esse tempo sombrio em outubro desse ano, e ano que vem essas pessoas vão ser punidas.